Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Que grata satisfação mais uma vez estar com vocês para meditarmos na gloriosa palavra de Deus. Estamos dando início a mais um vídeo que vamos gravar e o tema desta mensagem é o poder da oração. O poder da oração. Meus amados irmãos, você sabia que a oração tem poder? Tem poder desde que você esteja orando ao Pai, ao nosso Deus. Ela tem um efeito muito grande. Vamos transcorrer algumas referências bíblicas para nós observarmos qual é o efeito que tem a oração, ou seja, qual o poder, amém? Mas vamos começar pela leitura básica que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e versículo de número 5. Atos 12 e versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Todos sabem essa passagem, que Pedro, ele foi preso, Tiago foi morto, e Pedro foi lançado na prisão, no cárcere, para ser executado no outro dia. E era guardado por 4 quaternos de soldados, ou seja, 16, né? 16 soldados guardando Pedro. E a igreja orando. Contínua oração por ele a Deus. Pedro dormindo entre os soldados. No versículo 4. Pedro estava dormindo entre os soldados. Na verdade é versículo 6, né? Versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com uma cadeia. Com duas cadeias. Que maravilha, Pedro estava dormindo. Isso que era um sujeito, né, irmãos? Meus amados e minhas irmãs. Que coisa, né? O camarada estava preso, no outro dia ia ser morto. Ele estava dormindo tranquilo, porque ele confiava no Deus que ele servia. Quando nós confiamos no nosso Deus, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós confiamos no nosso Deus, nada pode com um crente que confia no Senhor. Tem uma outra referência aqui, mas antes vamos concluir somente essa passagem. O anjo chegou à noite. Naquele momento o anjo chegou e todas as cadeias foram soltas, as algemas que estavam prendendo Pedro ali. E ninguém viu nada. E o anjo soltou Pedro da prisão e foram caminhando em direção às portas do presídio. A primeira, a segunda, a terceira, foram abrir as portas e eles saíram até a rua e o anjo foi caminhando e Pedro seguindo. Pedro achou que estava tendo uma visão. Lá na frente Pedro caiu em si. E o anjo foi para uma outra rua e Pedro continuou. E foi até onde estavam os irmãos orando na casa de João Marcos. E chegando ali, Pedro bateu a porta. Bateu a porta. Todo mundo orando, contínua oração a Deus. Mas uma menina não estava orando. E a menina, foi Deus que, permitiu que ela tivesse assim, atenta, vigilante. E a menina ouviu a voz de Pedro. Quem é? Pedro falou, sou eu. Quem? Eu? Pedro. Mãe, Pedro está lá fora, mãe. Pedro está aí. Ai, minha filha, para com isso, Pedro está preso. Estava orando para Deus soltar Pedro e o anjo do Senhor soltou Pedro e elas não acreditavam. Até que a menina insistiu, a mãe foi até lá e abriu a porta e Pedro entrou.
Pedro entrou para dentro e foi aquele alvoroço tremendo. E se alegraram muito. E Pedro disse tudo acontecido para eles. Aí a fé aumentou mais ainda, né? Porque imaginou orando, aquela oração contínua, insistente a Deus. Quando você ora, meu amado, minha amada, quando nós oramos, Deus ele se põe de pé para atender a oração do crente. Principalmente quando está clamando, aflito, necessitado. Deus sabe das nossas aflições. Deus sabe dos nossos sofrimentos. E jamais Ele vai deixar de nos atender, de nos ouvir, de nos responder. Amém? Vamos para outra referência lá em Atos, capítulo 16, e versículo 25. Vamos para outra referência aqui. Atos 16, 25. Paulo e Silas estavam na prisão. Todos sabem, vocês sabem o que aconteceu com Paulo e Silas. Paulo expulsou o espírito que estava uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E Paulo expulsou aquele espírito. E depois que o espírito foi embora, a menina perdeu aquele poder de magia, de adivinhar as coisas. E ali, o seu empresário, quando viu que não tinha mais lucros obtido através da adivinhação da menina, juntou todo o povo lá e, como sempre, né? Vieram contra Paulo e Silas. E depois de chicotear bastante, apanharam. Fizeram bem, libertaram a menina daquele espírito maligno que estava na menina. E apanharam por isso muito, apanharam muito. E foram presos. Foram colocados na prisão e ali foram algemados. Colocado corrente nos pés, nas mãos e amarrado no tronco. O que eles fizeram? Todo machucado, todo ensanguentado. O que eles fizeram? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Amados, dentro de um presídio, aqui perto da meia-noite, num presídio, existe a lei do silêncio. Após um certo horário lá, não se pode deixar cair nem sequer alguma coisa no chão para fazer algum barulho. Os presos ficam bravos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam. E cantavam hinos a Deus e oravam. E os outros presos escutavam. E não reclamavam. Que coisa tremenda, né? Sabe por quê? Eles estavam cheios do Espírito Santo. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, aquele que está ouvindo, ele se alegra. Ele sente-se bem. Eu creio que aqueles hinos que eles cantavam tocavam o coração dos presos. E a oração que eles fizeram, com certeza, aqui na Bíblia não fala, mas com certeza foi assim. Senhor, abençoa esses que estão presos aqui, os seus familiares. Será que eu estou errado? A oração de Paulo e Silas foi esta. Senhor, abençoa todos os familiares, desses que estão presos conosco. Abençoa eles, que eles possam ter liberdade também. Abençoa todos. Abençoa o carcereiro, abençoa todos, seus familiares. É assim que é a oração do crente. Orar pelos seus inimigos, por aqueles que os perseguem, por aqueles que caluniam. Jesus disse, amai os vossos inimigos. Amar um amigo é fácil. Agora, amar um inimigo, amar uma pessoa que faz mal, é complicado, né? E ali o que aconteceu? Perto da meia-noite, houve um terremoto. E abalaram as estruturas do cárcere. As algemas de todos foram soltas. E as portas ali das celas dos outros presos, demais presos, foram abertas. E o carcereiro, quando viu aquela cena ali, aquele terremoto, o terremoto aconteceu só dentro do cárcere. A cidade toda não aconteceu nada, só ali no cárcere. Um terremoto dentro do cárcere. Geralmente o terremoto ele atinge 1 quilômetro, 2, 10 quilômetros, muito, né? Uma área muito grande ali, só naquele pedacinho ali, onde estava Paulo e Silas. Soltou eles. E o carcereiro, quando viu aquilo, falou, estou enrolado, no escuro, né? Saltando ali, Paulo disse, não preocupe-se. E ele queria tirar a sua própria vida.
com a espada ele ia se degolar, porque ele viu que a coisa ia complicar para ele se os presos tivessem fugido, mas estavam todos ali. Por que não fugiram? Porque onde estavam os homens de Deus, os presos estavam junto com eles. Por quê? Eles tinham algo para oferecer. Quando você, meu amado, minha amada, quando nós estamos na presença de Deus e temos algo para oferecer para alguém, as pessoas próximas a nós não querem se afastar de nós, querem estar perto para ouvir aquilo, para compartilhar aquilo, sentir aquilo mesmo que nós estamos sentindo, a presença de Deus. Amém? Meus irmãos, Paulo deixou escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar, todo instante, porque a oração, ela é a nossa comunhão com Deus. A oração é a nossa comunhão com Deus. Eu comparo a oração como um aparelho de celular conectado na tomada. Esse aqui é o carregador de celular. Quando ele está ligado na tomada, está ligado no celular, o celular continua carregando. Se desligar da tomada, o celular vai descarregando e com o tempo ele não funciona mais, ele perde a carga. Assim é a nossa vida espiritual. Temos que estar conectados com o nosso Deus. Através do quê? Da oração. Para estarmos sempre carregados, ou seja, cheio do Espírito Santo. Aleluias! Temos que estar conectados com o nosso Deus. Não através de uma tomada, mas a nossa oração é o nosso contato com Deus. No momento que nós estamos orando, nós estamos em contato com o nosso Deus, estamos sobrecarregando espiritualmente o nosso ser, o nosso coração, a nossa alma. Nós estamos fortalecidos na graça, porque estamos em contato com o nosso Deus através da oração. Nós temos uma referência bíblica aqui no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 12 até o 42. 12 a 42. A oração de Salomão. Vocês sabem que quando Salomão construiu o templo do Senhor, o primeiro templo de puro ouro, pedras preciosas, prata, o templo de Salomão. Quando ele demorou muito tempo, quando ele construiu o templo, acabando de construir, ele fez uma oração. Oração longa. Capítulo 6, versículo 12 até o 42. Foi a oração de Salomão. Mas o que eu quero frisar com vocês e comentar com vocês, meus irmãos, é que aqui em 2 Crônica, capítulo 7, a partir do versículo 1, do 1 até o 4, diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom. Porque é bom. Vamos ainda dar seguimento? Porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei Salomão e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. A glória do Senhor desceu no templo de Salomão na sua inauguração.
Foi coisa tremenda. Foi coisa tremenda. Coisa de... Os sacerdotes caíam de tanto poder, de tanta glória. A presença do Senhor, meus irmãos, meus amados, minhas irmãs, é imensurável. Não dá para nós calcular. Não tem como nós medirmos. Imaginarmos o que é a glória do Senhor. A glória. O poder da glória do Senhor. É tremenda. É tremenda. O Espírito Santo, ele traz um pouquinho do que é sentir a presença de Deus. Quando você está no Espírito, quando você está orando e o Espírito Santo começou a operar, você falar em línguas, em mistérios, em profecias, você começa a sentir um pouquinho da glória de Deus, um pouquinho. Agora, a glória de Deus mesmo, quando ela se manifesta, é coisa tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. É maravilhoso estar na presença do nosso Deus. Como é maravilhoso, meus irmãos. Como é maravilhoso nós sentirmos a presença de Deus em nossas vidas. E somente através da oração que nós podemos ter contato com o nosso Deus. E quanto mais nós oramos, mais nós entramos na presença de Deus. Oração de meia hora, você entra até um certo limite. 1 hora, você avança um pouquinho mais. Como se você estivesse entrando para dentro de um oceano. Quanto mais vai descendo, mais vai sentindo a pressão da água do oceano. Subindo as alturas. Quanto mais você vai subindo, você vai sentindo algo diferente. Você começa a olhar lá do alto para baixo. Supomos que você vai subindo em um avião. Quando você olha lá das nuvens, o que você observa lá embaixo? As casinhas pequenininhas. Pessoas, você nem enxerga as pessoas. Por quê? Os montes também pequenininhos, as árvores desaparecem, só parece nuvem. Por quê? Você está nas alturas. Imagine na presença de Deus. Na presença de Deus. Quão maravilhoso é. Irmãos, o poder da oração. Que possamos cada dia mais tomarmos para nós, como exemplo, daqueles homens, Paulo e Silas no cárcere orando, e Deus fez um grande milagre. Deus manifestou a sua presença ali. Quando a igreja orava por Pedro, Deus mandou o anjo tirar Pedro da prisão, soltar Pedro. E quando Salomão orou, de rosto no chão, no pó, não foi chão porque estava no templo, o templo era calçado com pedras preciosas, com todo tipo de pedras. E ali, Salomão curvou-se diante de Deus. E a glória de Deus desceu naquele templo. Foi coisa esplêndida. A presença de Deus. Quando a igreja se propõe, dispõe-se a orar, a clamar, a buscar a presença de Deus. Um só espírito de oração, de clamor, de adoração. Deus se faz presente e a glória dele se manifesta. Pode ter certeza. O nosso Deus, ele é soberano, ele é supremo, ele é um Deus tremendo, poderoso e maravilhoso. Ficamos por aqui. Peço aos irmãos que compartilhem com demais irmãos, amigos e parentes esse vídeo para que possamos cada dia mais divulgar o nosso trabalho e possamos cada dia mais orarmos uns pelos outros e Deus continue conosco, abençoando grandemente. Deixe também no final, se você assistir esse vídeo, deixe um like de joinha aí embaixo e se você não é inscrito, se inscreva e nos ajude a nos fortalecer o nosso trabalho, levar a palavra de Deus e ministrar a palavra maravilhosa como esta, o poder da oração. Quando nós oramos, nosso Deus atende. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.